Meu nome é Solange, e eu moro nessa mesma rua há mais de 10 anos. Não é um lugar de luxo nem de bagunça, é aquele meio termo estranho onde todo mundo conhece o básico da vida do vizinho. Não por fofoca, mas porque as casas são próximas, as janelas ficam abertas e a rotina de um acaba cruzando a do outro sem querer. Eu trabalho em casa revisando textos, e isso me deixa quase sempre perto da janela da sala, observando a rua enquanto tento me concentrar. Foi assim que, pouco a pouco, eu fui conhecendo a rotina da família da Geralda e do Jânio, que moravam 3 casas depois da minha. Nunca fui amiga deles, mas havia uma coisa que eu notava desde cedo. O pequeno Luquinhas, o filho deles, parecia viver num mundo próprio, sempre sozinho e quase sempre com um olhar apagado demais para uma criança daquela idade. Lembro bem de um dia quente. Um calor daqueles de ar parado, quando vi Luquinhas andando pela calçada com uma blusa de manga comprida quase cobrindo as mãos. A roupa era larga, velha e estranhamente pesada para aquele sol. Eu, que estava regando umas plantas, até comentei: "Eita, menino, não tá com calor, não?" Ele só levantou os olhos por um segundo e fez um sim com a cabeça, mas continuou andando sem dizer nada. Aquele sim mudo, vindo de alguém que claramente estava desconfortável, me deixou estranhamente inquieta. Ele parecia sempre assim, magro demais, com olheiras, e um jeito de estar encolhido o tempo todo, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Com o tempo, passei a notar outras coisas. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava para beber água e via pelas frestas da cortina o portão da casa deles abrindo. Era Geralda e Jânio arrumados demais para aquela hora, subindo num carro de aplicativo ou numa moto que já os esperava na calçada. Eles saíam rindo alto, como se estivessem indo para alguma festa, enquanto Luquinhas ficava sozinho. Eu sabia que ficava porque, nessas noites, eu cheguei a ouvir o barulho leve da televisão ligada dentro da casa, mas sem som de adulto algum. E cedo, lá pelas 5 ou 6 da manhã, eles voltavam cambaleando, ainda conversando alto, sem se importar se iam acordar alguém. Uma vez, vi o menino sentado na calçada com a mesma blusa comprida, mesmo calor, enquanto Geralda trancava o portão para sair. Ela disse, irritada: "Fica aí quieto, eu volto logo." Mas ela não voltou logo, só muito tempo depois. E ele ficou ali, sem brincar, sem levantar, só olhando para o chão com a expressão de quem estava mais acostumado a esperar do que a viver. Essas coisas começaram a pesar em mim. Não porque eu me metesse na vida alheia, não me meto mesmo, mas porque eu via o menino quase todos os dias. Ele me cumprimentava às vezes, meio tímido, e isso criou um certo grau de proximidade. Era impossível não reparar quando ele estava pior que o normal. Eu tentava me convencer de que talvez eu estivesse exagerando, que cada família tem sua dinâmica, que às vezes as coisas só parecem esquisitas quando a gente vê de fora. Mas era difícil ignorar. Nas 3 últimas semanas antes do sumiço, Luquinhas parecia ainda mais abatido. Lembro dele sentado na calçada, segurando um carrinho de plástico quebrado. Ele apertava o carrinho nas mãos, como se aquilo fosse o único pedaço de mundo que ainda fazia sentido. A blusa comprida, como sempre, cobria os braços. Ele estava tão magro que os olhos pareciam maiores do que o normal. "Tudo bem aí, Luquinhas?" Perguntei com voz baixa, tentando não parecer intrometida. Ele piscou devagar, respirou fundo e só balançou a cabeça. Eu nunca soube se aquele gesto significava sim, tudo bem, ou não, não tá. Foi essa a última vez que o vi. Os dias seguintes começaram tão comuns que eu nem percebi o silêncio de imediato. Minha cabeça estava cheia com os prazos de trabalho e problemas em casa. Mas lá pela metade da semana, a ausência da criança começou a me incomodar como uma pedra no sapato. A rua parecia mais vazia. Não havia carrinhos na calçada, nem aqueles passos rápidos que ele costumava dar. Nada. Na manhã em que notei de verdade, vi Geralda saindo com pressa, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito. Tentei acenar, mas ela fingiu não ver. O rosto dela tinha um ar estranho, cansado e ao mesmo tempo tenso. Ela desapareceu pela rua com passos duros, sem olhar para trás. Mais tarde, naquele mesmo dia, vi Jânio chegando. Suado, desarrumado, mexendo no celular de forma compulsiva.
Ele, que antes sempre cumprimentava de leve com a cabeça, passou reto. Nem piscou na minha direção. Aquilo tudo me deu um aperto no peito. Então, quando o vi novamente, decidi perguntar. Ele estava fechando o portão e eu fui até a calçada. Jânio, tudo certo por aí? Ele virou só um pouco sem coragem de me olhar completamente. Tá sim, Solange. Por quê? A forma como perguntou me deixou gelada. Parecia que ele já sabia o que eu iria dizer e não queria escutar. É que faz tempo que não vejo o Luquinhas. Tá tudo bem com ele? A resposta dele veio rápida demais. Tá na casa da minha irmã. Ficou uns dias lá. A forma mecânica com que falou me deu na hora aquela sensação amarga de mentira mal contada. E eu nunca tinha ouvido ele mencionar irmã. No dia seguinte tentei falar com Geralda. Ela chegou com umas sacolas, ofegante, como se tivesse corrido. Oi, Geralda. O Luquinhas tá melhor? Sumiu esses dias. Achei que tivesse gripado. Ela congelou. Literalmente. Os dedos apertaram a sacola com força e ela respondeu sem olhar para mim. Ele tá sim. Tá. Descansando. Descansando. A palavra ficou martelando na minha cabeça como um sino pesado. A partir daí, outros vizinhos começaram a notar também. Em pouco tempo virou o assunto sussurrado da rua. E então, o cheiro começou. No começo, fraco. Um odor ruim vindo da direção da casa deles. Pensei em lixo. Pensei em comida estragada. Pensei em tudo que fosse mais fácil acreditar. Mas o cheiro piorou a cada dia. Pesado e impossível de ignorar. A cada vez que eu passava perto, algo dentro de mim apertava, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que tinha algo terrível acontecendo ali. A verdade é que, naquela rua, cheiros estranhos não eram uma novidade. Muita gente tinha quintal com cachorro, lixo acumulado, esgoto improvisado. Às vezes, alguém deixava resto de carne no sol ou esquecia um saco mal fechado. Era comum a gente comentar, deve ser do outro lado da rua, e seguir a vida. Por isso, ninguém reagiu de imediato. Todo mundo preferiu acreditar na explicação mais fácil. Eu tentava me convencer de que era outra coisa, qualquer outra coisa. Mas numa noite abafada, quando já estava escuro, a campainha tocou. Era Dona Merita, pálida, assustada. Solange, acabou. A gente vai chamar a polícia. E naquele instante, tudo dentro de mim desabou. Porque eu já sabia. Não queria admitir, mas sabia. A polícia não chegou naquela noite. Ligamos, fizemos a denúncia, mas nos disseram que uma equipe viria pela manhã. Eu quase não dormi. Passei a madrugada inteira ouvindo cada pequeno ruído da rua, imaginando o que encontrariam ali dentro. Quando finalmente o dia clareou, a angústia só aumentou até que, já no meio da tarde, as viaturas apareceram. A polícia chegou numa tarde escura, do tipo em que o céu fica pesado, anunciando chuva, mas não cai uma gota. A rua inteira parecia ter parado no tempo. Uns vizinhos estavam na calçada, fingindo varrer, sem realmente varrer. Outros observavam pelas janelas entreabertas. Eu fiquei na frente da minha casa, o coração disparado, as mãos inquietas. A Dona Merita estava do meu lado, quase sem respirar. 2 viaturas pararam em frente à casa da Geralda e do Jânio. Os policiais desceram com aquele andar firme de quem já sabe que vai encontrar problema. Eu fiquei torcendo num pedaço idiota da minha mente para que fosse tudo um grande mal-entendido. Para que o Luquinhas realmente estivesse na tal casa da tia. Para que o cheiro fosse um animal morto em algum canto do quintal. Mas não era. A gente sabia que não era. Os policiais bateram no portão. Bateram de novo. E outra vez. Ninguém atendeu. Parece que estão fora, comentou Dona Merita num sussurro. Não era surpresa. Geralda e Jânio tinham sumido desde cedo e quase sempre passavam o dia fora. Os policiais se entreolharam. Um deles tentou olhar pelo vão do portão, mas não dava para ver nada além do corredor escuro. Vamos arrombar, um deles disse. E aquilo fez meu estômago virar. Quando o portão finalmente cedeu, com aquele estrondo seco que ecoou pela rua inteira, o cheiro que saiu de dentro foi tão forte que eu me afastei instintivamente. Não era mais um cheiro suspeito. Era um fedor tão pesado que parecia grudar na pele.
Vários vizinhos recuaram alguns passos, cobrindo a boca, tentando não vomitar. Eu tremia tanto que precisei apoiar a mão no muro. Os policiais entraram rápido, as lanternas ligadas, mesmo ainda tendo luz natural. A casa estava toda fechada, janelas trancadas, cortinas pesadas cobrindo os vidros. Era como se alguém tivesse tentado esconder o interior do mundo inteiro. "Tem algo morto aí dentro", um deles disse, alto o bastante para a gente ouvir. Eu senti minha visão embaçar na hora. A porta da sala também estava trancada. Mais um chute. Mais outro estrondo que fez meu coração acelerar. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se meu corpo exigisse testemunhar aquilo, mesmo que depois eu me arrependesse. Os policiais sumiram lá dentro. De fora a gente só ouvia passos rápidos, portas batendo, alguém falando "abre aqui, cuidado, ilumina esse canto". Vizinhos começaram a se amontoar, mas ninguém tinha coragem de se aproximar mais do que alguns metros. Eu me lembro de respirar fundo e pensar: por favor, que eu esteja errada, que não seja ele. Qualquer coisa, menos ele. Foram minutos que pareceram horas. O cheiro só aumentava conforme as portas internas iam sendo abertas. E então, um dos policiais apareceu na entrada, pálido, segurando a camisa na altura do nariz. "Encontramos", disse, e minha garganta fechou na hora. Dona Merita agarrou meu braço com força. Parte de mim queria correr para dentro da casa. Parte queria desaparecer dali para sempre. Um dos vizinhos perguntou com voz fraca: É o menino?" O policial hesitou, mas acabou balançando a cabeça. Eu senti as pernas falharem. "Meu Deus!" escapou da minha boca sem que eu percebesse. Outros policiais chegaram, alguns com máscaras improvisadas no rosto. A movimentação ficou mais rápida, mais técnica. Um deles pediu que todos se afastassem do portão. Outro começou a anotar coisas num bloco. A rua estava tão silenciosa que dava para ouvir apenas os passos dentro da casa e o zumbido distante dos carros passando longe. Onde ele estava?" Eu perguntei sem pensar, só deixando escapar. O policial que estava mais próximo de mim me olhou com um tipo de pena que eu nunca tinha visto nos olhos de ninguém. No quarto dos fundos, em cima da cama. Parecia que estava ali há bastante tempo. As palavras bateram em mim como marteladas. Eu senti as lágrimas acumulando, mas não caíram de imediato. Meu corpo estava em choque, enrijecido, como se aquela informação fosse grande demais para caber dentro de mim. A Dona Merita começou a chorar baixinho. Os outros vizinhos também começaram a murmurar, mas ninguém ousava levantar a voz. Era como se todo mundo tivesse sido cúmplice sem querer, cada um carregando a culpa de não ter feito algo antes. Eu mesma senti esse peso como uma pedra enorme presa no meu estômago. "E os pais?" alguém perguntou lá atrás. "Não estão na casa", respondeu um policial. "Mas vamos encontrá-los." Eu sabia que eles iam. Era questão de tempo. Enquanto os policiais continuavam o trabalho dentro da casa, um deles precisou abrir uma janela para ventilar. E naquele momento, algo que eu nunca vou conseguir esquecer me atingiu de frente, o interior do quarto onde Luquinhas estava. Não consegui ver tudo, graças a Deus, mas deu para ver que o lugar parecia ter sido trancado por dias. Talvez semanas, roupas atiradas, lixo acumulado e uma sensação de abandono que quase dava para tocar. Lembrei imediatamente das vezes em que vi Geralda e Jânio saindo de madrugada, das roupas exageradas, das risadas, da despreocupação e do Luquinhas, magro, sozinho, usando aquelas blusas compridas no calor infernal. Lembrei do jeito dele baixar a cabeça sempre que ouvia a voz dos pais. Lembrei do susto que ele levava quando Geralda gritava seu nome. Lembrei principalmente do silêncio que começou depois do sumiço. Cada peça se encaixou com violência. Eu percebi que a gente tinha visto tudo acontecer bem na nossa frente. Só não quisemos interpretar. Era mais fácil acreditar que era só um estilo de vida bagunçado, que eles cuidavam do jeito deles, que não era problema nosso. Mas a verdade era simples e cruel. Luquinhas tinha morrido sozinho, doente, fraco, abandonado. E os pais seguiram vivendo como se nada tivesse acontecido.
Fiquei parada ali, sentindo o ar quente e pesado da rua, observando os policiais indo e vindo, enquanto tentava segurar as lágrimas que insistiam em escapar. Eu ouvia passos dentro da casa, ouvia ordens, ouvia portas sendo abertas. Mas a única coisa que minha mente repetia era a mesma frase: ele estava ali o tempo todo. Ele estava ali. E ninguém fez nada. Um policial saiu carregando uma espécie de saco escuro, andando devagar com respeito. Naquele instante, a rua inteira ficou muda. Ninguém respirou, ninguém se mexeu. Eu senti minhas pernas falharem de novo, mas me forcei a ficar de pé, porque eu sabia que aquele era o momento que não dava mais para fugir. A verdade tinha finalmente saído da escuridão. E ela era muito pior do que qualquer coisa que a gente tinha imaginado. Algum tempo depois, já com a área isolada e os policiais impedindo qualquer vizinho de se aproximar, chegou a equipe da perícia. Eles vieram com equipamentos, luvas, máscaras e aquele jeito metódico de quem já está acostumado com cenas impossíveis de esquecer. Só então começaram a examinar o interior da casa com mais cuidado. O perito explicou rápido, talvez para convencer a multidão a recuar, que o corpo estava em avançado estado de decomposição, num quarto trancado, cheio de sacos de lixo, com a janela fechada e as paredes cobertas por umidade e bolor. Ele disse que a criança provavelmente estava lá fazia muito tempo, mais tempo do que qualquer um imaginaria. O que mais me tirava o ar, nos dias que seguiram, era entender que, enquanto o corpo do menino estava ali, trancado naquele quarto abafado e escuro, Geralda e Jânio continuaram vivendo, como se nada tivesse acontecido. Saíam de madrugada para beber, voltavam de manhã rindo, discutiam com vizinhos por qualquer bobagem, colocavam música alta no fim de semana. Faziam compras, recebiam gente, pediam delivery. Era como se o próprio fato de Luquinhas existir, vivo ou morto, nunca tivesse sido realmente relevante para eles. A vida deles prosseguia sem pausa, sem luto, sem sequer uma sombra de preocupação. Quando o resultado preliminar da perícia finalmente saiu, a verdade veio dura e simples. Luquinhas havia morrido de desnutrição grave e desidratação. Sem comida suficiente, sem água, sem cuidados básicos, enfraquecendo dia após dia num quarto fechado, até o corpo não aguentar mais. Não houve arma, não houve ferimento, não houve acidente. Houve abandono. Um abandono tão longo e tão profundo que o próprio organismo do menino desistiu antes que alguém percebesse, ou quisesse perceber. Saber disso me destruiu, porque é o tipo de morte que não acontece de repente. É lenta, diária, silenciosa. É uma morte que poderia ter sido impedida em qualquer momento, se alguém, qualquer pessoa, tivesse estendido a mão. Mas ninguém estendeu, nem eles, nem nós. Geralda e Jânio apareceram só quando viram as viaturas na porta. Eles não estavam em casa quando tudo começou. Tinham saído cedo, como de costume. Só apareceram bem mais tarde, quando viram de longe as luzes das viaturas refletindo nos portões da rua. Vieram correndo, dizendo que iam abrir o portão, tentando parecer preocupados demais, dramáticos demais. Quando perceberam que os policiais já tinham arrombado a entrada, começaram a discutir, reclamar, gritar que aquilo era abuso. Foi nessa confusão que Geralda começou a se debater, dizendo que tudo era um mal-entendido. Geralda, que até então fazia uma cena, parou de gritar, parou de se debater e ficou apenas olhando para o nada, com uma expressão que eu não sei descrever. Não tinha remorso nem desespero. Era como se estivesse calculando algo, como se estivesse perdida na própria mentira que sustentou por tanto tempo. Jânio tentou fugir quando percebeu que iam algemá-lo. Correu poucos passos antes de levar um empurrão de um dos policiais e cair de joelhos no chão. A rua, que sempre o viu bancando o valentão, agora via um homem patético, arranhando o asfalto com os dedos, como quem tenta se agarrar a qualquer coisa. Eu ainda não conseguia falar. A única coisa que eu enxergava na minha cabeça era Luquinhas, magro, sujo, com olheiras fundas, a blusa de manga comprida até no calor do verão. Aquela timidez estranha de quem sempre espera a bronca antes mesmo de abrir a boca.
sempre olhando para cima antes de responder algo, como se estivesse pedindo permissão para existir. E eu tinha visto tudo, por partes, aos poucos, em pequenos sinais espalhados ao longo dos meses. E mesmo assim, eu não conseguia entender a gravidade. Não o suficiente, não a tempo. Enquanto carregavam Geralda e Jânio para a viatura, algemados, suados, cheirando a álcool e cigarro, os vizinhos começaram a murmurar. Comentavam que já tinham desconfiado, que sabiam que tinha algo errado, que um dia ia dar merda. Mas eu sabia que no fundo ninguém queria se envolver. Ninguém queria acreditar que uma coisa tão monstruosa pudesse estar acontecendo bem ali, numa casa igual a todas as outras. Quando o rabecão chegou, eu me virei de costas. Não queria ver. Não queria transformar aquela criança, que já tinha sofrido tanto, numa imagem final que iria me perseguir até o fim da vida. Mesmo sem olhar, eu ouvi tudo. O som da maca sendo aberta, passos apressados, ordens curtas, o movimento contido de quem estava tentando trabalhar sem demonstrar emoção. Fiquei ali, imóvel, enquanto a rua começava a se dispersar aos poucos. Nos dias seguintes, o bairro ficou estranho, silencioso demais. As conversas no mercado paravam quando eu passava. Uns sussurravam que eu devia ter percebido antes. Outros diziam que eu fiz certo em chamar a polícia, mas dava para sentir um clima pesado, como se aquela rua inteira estivesse coberta por uma sombra que ninguém sabia como tirar. Eu passei noites sem dormir. Sempre que fechava os olhos, lembrava de Luquinhas sentado na calçada, chutando pedrinhas, com o cabelo caindo nos olhos e aquele sorriso tímido que aparecia só quando ninguém por perto estava olhando. Lembrei de quando ele me viu chegando com sacolas e correu para segurar a porta do portão para mim. Ele devia ter 6 anos, talvez 7, e me agradeceu, como se eu estivesse fazendo um favor enorme quando era ele quem estava me ajudando. Depois olhou discretamente para o lado, verificando se os pais estavam por perto. Eu não entendi isso na época. Agora entendo. Eu também comecei a lembrar de pequenas coisas que Geralda dizia, coisas que eu ignorei na hora. Como uma vez que ela reclamou que a criança estava chatinha, chorando demais. Ou quando disse, rindo, que tinha deixado ele sozinho em casa porque não aguentava mais aquela frescura. Eu passei dias me perguntando por que não fiz nada antes. E a resposta é terrível na sua simplicidade. Porque eu não queria acreditar. Porque eu achei que não era meu lugar. Porque me convenci de que não tinha provas, de que estava exagerando, de que julgar a vida alheia era errado. Hoje percebo que às vezes o erro é ficar quieto. E isso me assombra, porque não era só descaso. Era crueldade. Era falta de humanidade. Alguns dias depois da descoberta, precisei dar um depoimento na delegacia. Contei tudo o que tinha visto, todos os detalhes, cada frase solta que ficou na minha memória. O delegado me ouviu com calma e disse que outros vizinhos estavam colaborando também, relatando descaso, discussões, noites que o casal saía e deixava o menino trancado sozinho em casa. As investigações confirmaram tudo. Confirmaram até mais do que eu queria saber. Eu não vou repetir aqui as condições em que encontraram a criança, mas basta dizer que ninguém, absolutamente ninguém, deveria terminar a vida daquele jeito. A polícia confirmou também que Jânio não tinha irmã nenhuma na cidade, nem em lugar algum. Aquela desculpa improvisada tinha sido só mais uma tentativa de desviar a atenção, construída na pressa, na esperança de que ninguém fosse investigar a fundo. Quando voltei para casa depois do depoimento, parei na frente do portão da antiga casa deles. O portão ainda estava trancado com a fita vermelha da polícia. A janela do quarto de Luquinhas continuava aberta, finalmente aberta, depois de tanto tempo fechada. Os vizinhos comentaram que ninguém queria comprar ou alugar o imóvel. Eu entendo. Cada vez que passo ali, sinto uma coisa gelada subir pela espinha. Não é sobrenatural, não é fantasma, é memória. É a lembrança de que mesmo morando lado a lado, mesmo olhando todo dia para a mesma direção, ninguém realmente viu o que estava acontecendo. Ou talvez, ninguém quis ver. Desde aquele dia, comecei a reparar mais nas pessoas ao meu redor. No jeito como falam com os filhos, como tratam os animais, como olham quando acham que ninguém está olhando.
percebi que a maldade não faz barulho, não tem olhos vermelhos, não se esconde no mato, ela anda por aí. Às vezes de chinelo, às vezes com roupa de trabalho, às vezes rindo alto nas festas de final de semana. Geralda e Jânio foram presos, julgados, condenados. A rua voltou a ter movimento, crianças andando de bicicleta, vizinhos conversando na calçada. Mas eu continuo lembrando. E às vezes, quando estou voltando para casa de tardezinha, o sol batendo fraco na esquina, eu ainda imagino Luquinhas sentado ali na calçada, com o queixo apoiado nos joelhos, observando a rua com aqueles olhos grandes e silenciosos. Eu me pergunto se ele sabia que ninguém ia salvá-lo. E eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse batido naquela porta um pouco antes. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu tinha 34 anos quando me mudei para aquele conjunto simples de casas geminadas, numa região montanhosa do interior mineiro, onde o relevo parecia sempre engolir o sol mais cedo do que o normal. Meu trabalho era remoto, então eu passava boa parte do dia em casa, ouvindo o vai e vem dos vizinhos e me acostumando com os sons típicos dali. O barulho distante dos caminhões que subiam a estrada cheia de curvas, os pássaros que pareciam cantar mais alto ao amanhecer, e o vento que entrava pelas frestas quando esfriava no fim da tarde. Eu morava sozinha e até gostava daquela simplicidade. A rua era tranquila, composta por poucas casas, algumas com hortas improvisadas nos fundos. A minha ficava bem no meio, e logo à direita moravam Marilene e Osvaldo. Eles tinham se mudado poucas semanas depois de mim. No começo eu só via os dois de passagem. Ela, sempre de cabeça baixa, carregando sacolas de mercado. Ele, mais calado ainda, mas com aquele jeito duro. O tipo de homem que você percebe que fala com o olhar antes de abrir a boca. Eu não sou de me meter na vida dos outros, mas sempre achei que observar um pouco o cotidiano ajudava a criar laços, ou pelo menos a entender o ambiente. Só que, com eles, só comecei a entender de verdade quando algumas coisas começaram a me incomodar. E por um bom tempo, eu tentei ignorar. As primeiras semanas foram normais. À noite, às vezes, eu ouvia discussões abafadas, nada muito claro, apenas o som de portas fechando com força ou algo sendo arrastado. Eu dizia a mim mesma que eram adaptações, que casais discutem, que todo mundo tem seus dias ruins. Essa era sempre a justificativa que eu usava para não pensar demais. Foi numa manhã de segunda-feira, logo depois de um final de semana, que me pareceu mais barulhento do que o normal, que notei uma coisa que me deixou inquieta de verdade. Eu estava varrendo a frente de casa quando ouvi um bom dia baixinho. Era Marilene. Ela estava indo trabalhar, com a mochila surrada nas costas e uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor que fazia. Quando ela virou o rosto para me cumprimentar, percebi uma mancha arroxeada perto do maxilar. Não tentei encarar demais, porque ela mesma já ajeitou rapidamente o cabelo para cobrir. "Tá quente hoje, né?" eu disse, só para puxar assunto. "Tá sim", respondeu e continuou andando depressa, como se estivesse atrasada ou fugindo de algo. Eu fiquei ali terminando de varrer, fingindo que aquilo não tinha significado nada, mas eu sabia que tinha. A marca era recente e ela tinha a expressão de alguém que não dormia direito há dias. Naquela noite, por volta das 9 horas, estava sentada no sofá vendo televisão quando ouvi um som seco vindo da casa deles. Não era o som de algo caindo sozinho. Era como um baque no chão, seguido de um silêncio tão pesado que me fez apagar a TV para ouvir melhor. Nada depois. Nenhuma fala, nenhum choro, nenhum passo. Dei alguns minutos antes de acender a TV de novo, mas aquilo ficou me espremendo por dentro. Eu sempre fui cuidadosa com minhas interpretações, porque sei que vizinhança pode criar novela com pouca coisa. Mas quando você começa a notar que seu corpo reage ao que escuta, antes mesmo de você racionalizar, é porque algo está errado. No dia seguinte, Marilene apareceu de novo. Dessa vez, estava com óculos escuros.
Eu nunca tinha visto ela usando óculos. Estava friozinho pela manhã, mas ela suava como se estivesse com febre. Quando ela percebeu que eu a olhava, tirou rapidamente os óculos, talvez tentando parecer natural. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado a madrugada inteira. "Tá tudo bem com você?" Perguntei sem rodeios. Ela hesitou. Abriu a boca como se fosse responder com sinceridade, mas algo dentro dela pareceu travar. Tá sim. É que não dormi. Só isso." Eu quase falei algo mais. Senti o impulso subindo na garganta, mas não queria invadir o espaço dela. Eu não sabia se ela confiaria em mim, então só segurei o olhar e disse: "Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui." Ela agradeceu, quase num sussurro, e seguiu. Os dias passaram e os ruídos ficaram mais frequentes. Não eram sempre brigas explícitas. Às vezes, eram apenas sons estranhos, como passos apressados dentro da casa, portas batendo no meio da noite e aquele tipo de silêncio que só aparece depois de alguém gritar. Um silêncio que parece grande demais para caber numa casa tão pequena. Quando não havia barulho nenhum, quando a noite estava calma demais, eu também achava estranho. Eu me sentia como quem segura a respiração esperando o próximo impacto. E era isso que a situação estava virando. Uma ameaça constante, mesmo quando tudo parecia normal. Numa tarde de quinta-feira, fui comprar verduras numa barraca montada ao lado da estrada. O clima tinha mudado. Nuvens cinzentas cobriam o alto das montanhas e anunciavam chuva. Na volta, encontrei Marilene chegando também, com uma sacola rasgada do mercado. Algumas frutas tinham caído no chão. Ajudei a recolher. Quando ela estendeu o braço para pegar uma maçã, a manga da blusa escorregou um pouco. O que vi me fez gelar. Ela tinha um roxo enorme, um tom de sangue quase escurecido, pegando todo o antebraço. Ela percebeu que eu tinha visto e puxou a manga na mesma hora. Mas era tarde. Eu já tinha visto demais. "Isso não foi cair da escada", eu disse sem levantar a voz, mas sem desviar o olhar. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Parecia que ia chorar ali mesmo, no meio da rua. Mas se controlou. "Lidiane, por favor, não fala nada." A voz dela era baixa, trêmula, mas firme o suficiente para eu entender que não era apenas vergonha. Era medo. Medo de verdade. "Você não precisa viver assim", eu disse. "Não posso", ela respondeu, sem olhar para mim. Ele fica pior se eu ameaçar ir embora." E ele disse. Ela engoliu seco, respirou fundo e continuou. "Ele disse que se eu contar para alguém, não vai sobrar ninguém para contar depois." As palavras dela entraram em mim como se tivessem peso. Não era uma frase dita por alguém histérico. Era algo que ela tinha ouvido com muita clareza. A partir daquele dia, eu não conseguia mais dormir direito. Comecei a deixar algumas luzes acesas pela casa, mesmo sabendo que isso não resolvia nada. A sensação que eu tinha era de que eu estava participando de algo terrível sem querer. Algo que eu não tinha escolhido, mas que mesmo assim me envolvia como uma sombra que cresce devagar. Eu tentava trabalhar, mas minha atenção fugia. Ficava imaginando o que aconteceria se eu ouvisse algo grave de novo, se eu deveria chamar a polícia, se ela teria coragem de testemunhar, se ele descobriria que fui eu. E o pior é que eu comecei a perceber que Osvaldo também me observava. Não diretamente, não de maneira explícita, mas sempre que eu saía no quintal parecia que ele surgia na varanda, sempre quieto, sempre encarando. Não era um olhar normal, era um aviso. Um daqueles avisos que não precisam de palavras. Quase sempre, o carro dele ficava parado na sombra da minha casa. Um modelo branco antigo, de faróis gastos, que fazia um barulho característico ao ligar, quase um ronco metálico. Era impossível não notar quando ele chegava ou saía. Naquela altura, eu já sabia que cedo ou tarde alguma coisa ia estourar. Eu só não imaginava como, nem até onde aquilo chegaria. Eu só sabia que eu estava envolvida, que Marilene precisava de mim, e que Osvaldo já tinha percebido isso. Depois daquele dia em que vi o hematoma no braço de Marilene, tudo mudou de ritmo.
A rua já não parecia tranquila como antes. O silêncio entre as casas ficava cada vez mais tenso, como se todo o ar dali estivesse preso, aguardando alguma coisa acontecer. E eu mesmo tentando tocar minha rotina, já não conseguia ignorar nada. Naquela noite eu demorei para dormir. Fiquei virando de um lado para o outro, ouvindo o vento bater nos telhados e imaginando o que poderia estar acontecendo do outro lado da parede fina que separava nossas casas. Tentei leituras, tentei música, mas minha cabeça insistia em voltar para o rosto assustado de Marilene. Por volta das 10 horas, ouvi a porta da casa deles bater. Não foi uma batida forte, foi mais o som de alguém saindo às pressas. Fui até a janela, apagando a luz antes de chegar perto, para não ser vista. Lá na rua, passando quase correndo, estava Marilene. Sem bolsa, sem casaco, andando rápido, olhando várias vezes por cima do ombro. O cabelo dela estava preso às pressas, com mechas caídas sobre o rosto. Quando ela sumiu na esquina, fiquei ali parada, com o coração acelerado, tentando entender. Se ela saiu assim, era porque algo tinha acontecido. E ao mesmo tempo, eu temia abrir a porta e ir atrás. Não sabia se ajudaria ou se colocaria ela, e eu em mais perigo. No dia seguinte, ela não voltou para casa. Fui trabalhar de manhã, e quando retornei no início da tarde, a casa deles estava silenciosa, com as cortinas fechadas. A ausência de sons, estranhamente, era ainda mais perturbadora do que os barulhos dos dias anteriores. Por volta das 5 da tarde, ouvi a porta deles novamente. Olhei pela janela e vi Osvaldo saindo. Ele estava com um boné velho e uma mochila pequena nas costas. Andava rápido, como se tivesse um destino definido, como se estivesse com pressa de resolver alguma coisa. Não era o jeito comum dele. Normalmente, ele caminhava devagar, com passos firmes demais. Mas aquele dia, parecia nervoso. E Marilene ainda não tinha voltado. Foi aí que percebi que aquilo tinha ficado sério demais para eu continuar só observando. Peguei meu celular e fiquei pensando em ligar para alguém. Polícia, uma amiga, qualquer pessoa que pudesse me orientar. Mas eu queria falar com Marilene antes. E não fazia ideia de onde ela estava. À noite, a rua ficou completamente vazia. O vento frio descia das montanhas, trazendo aquele cheiro de terra úmida. Eu deixei a luz da cozinha acesa e preparei algo simples para comer, mas não conseguia engolir quase nada. Sentia como se alguém estivesse prestando atenção em cada movimento meu, mesmo com as cortinas fechadas. Foi quase 11 horas quando ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando pela calçada sem pressa. Cheguei a gelar na hora. Minha casa tinha uma janela lateral que dava para a rua e qualquer som ali parecia mais próximo. Eu segurei a respiração e deixei o ouvido trabalhar sozinho. Os passos pararam bem em frente ao meu portão. Meu estômago afundou. Eu não me movi. Não queria que aquela pessoa, que quem quer que fosse, percebesse que eu estava ali, ouvindo cada detalhe. Depois de alguns segundos, que pareceram minutos inteiros, os passos continuaram, mais lentos ainda, até desaparecerem. Só quando o silêncio voltou a se acomodar pela rua, foi que eu consegui respirar de novo. E mesmo assim, senti um calafrio percorrendo minhas costas. Deitei, mas não dormi. Fiquei ouvindo cada estalo da casa, cada barulho do vento. Eu estava nervosa demais, alerta demais, com aquela sensação chata de que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, bem cedo, ouvi baterem de leve na minha porta dos fundos. Toque curto, quase tímido. Fui até lá devagar, com o coração na boca. Pela janelinha, sem abrir, vi Marilene. Ela estava com a roupa amarrotada, o cabelo desgrenhado e uma expressão cansada demais. Parecia alguém que tinha passado a noite andando sem rumo. Abri a porta. "Entra", sussurrei, puxando ela para dentro. Marilene olhou para trás antes de entrar, como se temesse que alguém a tivesse seguido. Assim que fechamos a porta, ela encostou na parede e respirou fundo, como se estivesse tentando se recompor. "Eu precisava sair de lá", ela disse com a voz baixa. "Ele ficou diferente. Não queria que eu saísse para nada. E ontem ele disse que você estava me enchendo a cabeça de coisa. Eu pensei em procurar ajuda ontem.
Mas toda vez que eu chegava perto de alguma rua mais iluminada, eu tinha a sensação de que ele estava por perto. Eu não podia correr o risco de ir até a delegacia e ele me alcançar antes. Então fiquei andando, escondida, esperando amanhecer. Senti meu peito travar por alguns segundos. "Eu só quero te ajudar", falei. Ela assentiu, mas parecia sem forças. Não queria comer, não queria água. Só queria ficar sentada na cadeira da cozinha, abraçando os próprios braços, olhando para a porta como se esperasse que ela fosse arrebentada a qualquer momento. "Eu acho que ele me seguiu quando saí ontem", ela murmurou. Eu fiquei rodando por horas, mas toda vez que eu olhava para trás tinha alguém na rua olhando. Não sei se era ele, mas senti. Fiquei sem saber o que responder. Só deixei ela ficar ali, respirando devagar. Por volta das 9 horas da manhã, ouvi o barulho de passos na calçada. Passos firmes. Reconheci o padrão sem nem precisar olhar. Osvaldo. Ele parou em frente à minha casa. Bateu na porta da frente. 1 vez, 2, 3. Eu senti o ar rarear dentro da cozinha. Marilene ficou pálida. Fez sinal para eu ficar quieta. A porta ficou sendo batida por quase 1 minuto. Não era agressivo. Era aquela batida repetida, insistente, cheia de intenção. Depois parou, e ouvi passos indo em direção ao quintal. O quintal. Meu quintal tinha uma cerca baixa, fácil de pular. Meu coração subiu para a garganta. Fui até a janela da área de serviço, movendo só um pedacinho da cortina. Ele estava lá, encostado na cerca, olhando direto para a porta dos fundos, o mesmo lugar onde Marilene estava. Ele não bateu, não chamou, só ficou ali e ficou olhando. Por longos segundos fiquei acreditando que, se eu não fizesse barulho, ele iria embora. Mas não foi o que aconteceu. Ele se aproximou, passou a mão pela tranca da cerca e por um instante achei que fosse tentar abrir. Mas não abriu. Em vez disso, andou até a lateral da casa e parou à sombra, como se estivesse esperando, estudando. Só saiu quase 10 minutos depois. Assim que ele sumiu da minha vista, Marilene começou a chorar baixinho. As mãos dela tremiam tanto que ela não conseguia nem enxugar o rosto. "Ele sabe", ela dizia. "Ele sabe que estou aqui. Ele sempre repara quando eu desapareço por muito tempo. E ontem à noite, quando eu passei correndo pela rua, acho que ele viu a luz da sua cozinha acesa. Ele percebe essas coisas. Ele vigia mais do que parece." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça, porque no fundo eu também sabia. Naquela tarde, tomei coragem e disse: "Marilene, você precisa denunciar. A gente vai juntas. Hoje." Ela negou na hora, desesperada, dizendo que seria pior, que ele ia descobrir antes mesmo de ela conseguir registrar qualquer coisa. "Ele fica de olho", ela repetia. "Ele sempre fica de olho." Eu já tinha ultrapassado a linha do medo e entrado na linha da indignação. Não dava mais para ficarmos paralisadas, tanto por ela quanto por mim, porque, claramente, o perigo já tinha se estendido até minha porta. "Não tem mais volta, Marilene", falei, séria. "Ele já passou dos limites. Vamos agora." "Eu te levo." Ela hesitou, enxugou o rosto, respirou fundo e finalmente acenou com a cabeça. Peguei as chaves do carro. Saímos pelos fundos, desviando da calçada para evitar qualquer chance de cruzarmos com ele. Minha ideia era ir direto para a delegacia mais próxima. Mas eu não fazia ideia de que Osvaldo já estava muito mais perto do que eu imaginava, e que ele não tinha desistido de encontrar ela, nem eu. Saímos pelos fundos, caminhando rápido, mas tentando não chamar atenção. Eu sentia o coração batendo forte, pulsando nos ouvidos. O céu estava começando a fechar de novo, daquele jeito típico da região quando o tempo vira de uma hora para outra. O ar estava pesado, abafado e parecia acompanhar o clima dentro de mim. Meu carro ficava num pequeno recuo lateral, um espaço de terra batida onde eu sempre estacionava para não ocupar a calçada. Eu olhava para os lados a cada 2 passos, certificando-me de que não havia ninguém ali. Marilene andava próxima de mim, quase colada, segurando o próprio braço de um jeito que misturava medo e vergonha. Eu sabia que sair pelos fundos diminuía as chances de cruzarmos com ele, mas naquela rua apertada,
Os quintais se conectavam por vielas improvisadas entre as cercas. Bastava ele dar a volta no quarteirão ou atravessar um daqueles corredores para ter visão da saída lateral onde meu carro ficava. Ainda assim, era nossa melhor opção. Quando chegamos ao carro, eu destravei rápido. Antes de destravar o carro, notei algo que me deixou inquieta. A cerca do quintal de um dos vizinhos, bem atrás da minha vaga, estava com o portãozinho lateral entreaberto. Aquilo não estava assim quando eu saí. E por um instante, tive a sensação de que alguém tinha passado por ali há pouco. Sacudi a cabeça, achando que estava paranoica. Mas a sensação ficou ali, cutucando. No reflexo do vidro traseiro, por um instante, tive a impressão de ver uma sombra se afastando do portão entreaberto, como se alguém tivesse estado ali segundos antes. Tão rápido que cheguei a me perguntar se não era só meu nervosismo distorcendo as coisas. Mas a sensação ficou presa em mim, como um presságio apertado demais para ignorar. Entra. Falei, sem pensar muito, só querendo tirar a gente dali. Marilene deu a volta apressada e entrou no banco do passageiro. Eu entrei do lado do motorista, fechei a porta e encaixei a chave na ignição. Antes de ligar, dei aquela última conferida pelo retrovisor. E aí percebi. Se ele estava mesmo me vigiando nas últimas semanas, provavelmente já sabia que meu carro ficava nesse recuo lateral. Talvez ele estivesse circulando pela rua desde cedo, esperando algum movimento fora do padrão. Essa ideia me atingiu no mesmo instante em que olhei o retrovisor. Foi aí que meu sangue gelou. Mais ao fundo, parado perto da esquina, mas perto o suficiente para eu reconhecer o jeito de ficar, estava Osvaldo. Ele não estava correndo, nem alvoroçado. Estava só parado, com uma das mãos no bolso, olhando na nossa direção. Não tinha dúvida nenhuma de que ele tinha acabado de aparecer ali, e tinha nos visto. Eu não falei nada para Marilene na hora, porque ela já tremia demais. Simplesmente liguei o carro e arranquei dali. Não acelerei muito rápido para não parecer fuga, mas também não reduzi mais do que o necessário. Só depois de dobrar 2 esquinas e entrar numa rua mais larga, foi que Marilene encontrou coragem para perguntar: "Você viu ele?" "Vi", respondi sem esconder. "Mas agora estamos indo para longe. A gente resolve isso hoje." Ela assentiu, engolindo seco, olhando pela janela como se esperasse que ele aparecesse em qualquer cruzamento. Eu também estava com essa sensação. A estrada que levava até o centro era cheia de curvas. Aquelas curvas que fazem os carros sumirem por segundos antes de reaparecerem. Era tarde, mas ainda tinha movimento. Caminhões descendo devagar, alguns carros indo para o trabalho tardio ou voltando da cidade vizinha. O fluxo era bom, e por algum motivo isso me tranquilizou. Quando estávamos mais ou menos no meio do caminho, já com o sinal de celular funcionando melhor, peguei coragem. "Marilene, você quer ligar para alguém da sua família? Alguém de confiança?" Ela balançou a cabeça. "Ele afastou todo mundo", murmurou. "Faz tempo que não vejo ninguém do meu lado. Ele faz eu perder contato com todo mundo. Assim, aos poucos." A voz dela foi sumindo. "Então hoje isso muda", falei com firmeza. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando se ancorar na minha frase. Dobrei mais uma curva quando, pelo espelho lateral, algo chamou minha atenção. Um carro branco, antigo, com a lataria opaca, dobrando a mesma curva que a gente tinha acabado de fazer. Não andava rápido, mas mantinha distância suficiente para não parecer perseguição, e próximo o bastante para parecer coincidência ruim. Senti meu peito apertar. Continuei dirigindo, tentando não surtar. Esperei outra curva para confirmar. Quando virei à direita, esperei alguns segundos, depois conferi o retrovisor. Esperei alguns segundos antes de olhar novamente pelo espelho lateral, cada músculo do meu braço tenso no volante. O trânsito não ajudava. Caminhões lentos, carros pegando impulso na subida, e era fácil para alguém manter distância sem chamar atenção demais. Ele dobrou também. O carro de Osvaldo era branco, sempre fora. Ele vivia estacionando na sombra da minha casa quando procurava algum ponto para mexer no celular. "Marilene", falei mais baixo, "acho que ele está atrás da gente."
Ela levou a mão à boca e os olhos ficaram cheios de desespero instantâneo. Eu falei que ele fica de olho. Eu falei, calma. Tentei manter a voz firme. Eu não vou parar. Eu não vou deixar ele encostar na gente. A gente chega na cidade e resolve isso. Comecei a acelerar um pouco, nada exagerado. Não queria provocar acidente, muito menos chamar atenção de forma errada. Mas quando fiz isso, o carro atrás pareceu acompanhar. Não chegou perto, mas também não reduziu. Ele vai fazer alguma coisa, Marilene disse, apertando o cinto com a mão. Ele sempre faz quando se sente contrariado. Ele não vai. Respondi, mantendo os olhos na estrada. Não enquanto você estiver comigo. Eu acreditava naquilo? Não totalmente. Mas precisava que ela acreditasse. A estrada começou a descer levemente. Mais adiante, dava para ver parte da cidade, com seus prédios baixos e os comércios alinhados. Eu não sabia se conseguiria chegar até a delegacia sem ele fazer alguma coisa, mas precisava tentar. Quando chegamos à parte em que a estrada se estreitava por conta de uma obra, meu estômago afundou. O trânsito estava lento, não parado, mas lento. Aquilo poderia dar tempo suficiente para ele se aproximar. Vamos descer, Marilene disse de repente, num sussurro impulsivo. Vamos correr pelo acostamento. Vamos achar alguém, qualquer lugar. Não fica no carro com ele atrás. Não. Respondi rápido. Se você sair do carro, você fica vulnerável. Aqui dentro eu consigo tentar manobrar. Lá fora, não. Ela queria discordar, mas não tinha forças. Só apertou o cinto ainda mais. O carro branco diminuiu também, mantendo a distância. Eu podia sentir o olhar dele queimando pela traseira, mesmo sem enxergar com clareza. Depois de alguns minutos tensos, finalmente a estrada abriu de novo. Acelerei. Quando chegamos na parte urbana, com mais carros, motos e gente caminhando, senti um pouco de alívio. Ali ele não poderia agir de forma tão aberta. Dobrei 2 ruas aleatórias, tentando despistar. Em uma delas, cheio de movimento de comércio, aproveitei para entrar rapidamente numa vaga. Assim que parei o carro, falei: junta suas coisas, a gente sai agora, caminha rápido, ele não vai saber por qual rua fomos. Descemos quase ao mesmo tempo. Olhei para os lados. O carro branco passou pela rua principal devagar, procurando, mas não nos viu. A sequência de semáforos, vans estacionadas e motos cruzando no meio da via ajudou a nos camuflar por alguns instantes. Ele estava procurando um carro em movimento, não um parado entre 2 utilitários com as portas recém-fechadas. Foi a primeira brecha real que tivemos. Puxei Marilene pelo braço. Entramos num beco que levava aos fundos de algumas lojas e dali seguimos até a rua paralela. Chegamos finalmente ao prédio da delegacia, que ficava a poucas quadras dali. Quando entramos, Marilene parecia prestes a desabar, mas entrou. Eu tinha certeza de que ele ainda estava pela região, mas o trânsito denso do centro e as curvas apertadas entre as ruas tinham atrapalhado a perseguição dele. Por ora, tínhamos conseguido ganhar alguns minutos de vantagem. E foi ali, sentada numa cadeira de plástico, contando tudo num tom baixo, que eu percebi o quanto ela carregava há anos. No caminho até a sala, as mãos dela tremiam tanto que a caneta caiu 2 vezes antes mesmo de começar o depoimento. A voz custou a sair, não por falta de vontade, mas porque parecia que cada frase vinha de um lugar que ainda doía. Os agentes ouviram, levaram a sério. Tomaram nota de cada detalhe, cada ameaça, cada marca. Pediram para ela ficar ali sob resguardo enquanto encaminhavam a equipe. Eu fiquei do lado de fora da sala, esperando, tentando respirar. Cerca de 40 minutos depois, um dos policiais voltou e disse que tinham enviado uma viatura até a casa. Pediram que eu ficasse ali também, porque Osvaldo já tinha se demonstrado agressivo antes. Os minutos seguintes foram longos. Eu sentia minhas mãos suarem. Marilene tremia, mas parecia mais firme do que antes, como se finalmente tivesse dado um passo que adiava há anos. Depois de quase 1 hora, um dos policiais entrou e perguntou: "A senhora é a Lidiane?" Assenti. "Precisamos conversar um instante." Ele me chamou num canto da recepção. O rosto dele estava sério, mas não tenso. Era uma expressão que eu não soube ler na hora.
Localizamos o marido dela. Ele estava rondando a região de comércio perto da entrada da cidade, provavelmente procurando vocês duas. Quando viu a viatura, tentou fugir, mas conseguimos alcançar. Meu coração apertou. Ele falou alguma coisa? Só repetia que vocês duas iam pagar por meterem o nariz onde não deviam, disse o policial num tom grave. Mas agora ele está detido e vai responder por tudo. Não era um fim feliz. Não existia felicidade numa história dessas, mas era um fim. Marilene, quando soube, apenas fechou os olhos. Não sorriu, não chorou. Só respirou fundo, como se tivesse puxado o ar pela primeira vez em meses. Eu fiquei ali do lado dela, sentindo que, apesar de todo o medo, tudo tinha valido a pena. A rua ainda seria silenciosa. O vento ainda traria noites frias, e eu ainda lembraria do olhar dele me medindo da cerca. Ainda assim, os policiais orientaram que eu registrasse meu próprio relato, caso ele tentasse alguma retaliação futura. Também anotaram minha rua para rondas adicionais nos dias seguintes. Eu sabia que a burocracia não apagava o medo, mas me dava uma sensação de que, enfim, alguém além de mim estava olhando para aquela situação. Mas pela primeira vez, eu sabia que ele não voltaria, e que aquela casa ao lado, aquela sombra constante, finalmente tinha deixado de ser um perigo. Não porque tudo ficou bem, mas porque, enfim, tinha acabado.